Muito bem, queridos amigos, queridas amigas, ou qualquer outra nomenclatura que assim desejar serem cumprimentados. Nós estamos de volta aqui para falar de um assunto importante, que é pilar na psicanálise, que é a segunda tópica do Freud. Entretanto, id, ego, superego, a gente vai relacionar a questão da instância dos mecanismos de defesa na psicanálise. E esta apostila, na qual nós vamos trabalhar, ela é importantíssima. Eu fiz questão de colocar para os senhores, porque ela é curta, mas nos dá um norte, inclusive para quem tem dificuldade em ver, entender, apreciar o funcionamento do aparelho psíquico, de visualizar. Então ela dá uma conotação, uma ênfase, na verdade, né? Bem maior da questão. E a gente pula para a página 6 desta apostila. Página 6, que fala dessa questão do ego e o mecanismo de defesa, assim é o título da apostila. A gente trabalha aqui, vamos agora falar das três instâncias que formam a personalidade, são passíveis de observação do modo diferenciado. O id só é observável quando uma pulsão obtiver passagem aos sistemas pré-consciente e consciente, ou seja, somente quando uma pulsão se propaga até o ego em busca de satisfação, causando sentimentos de tensão e desprazer. Fora isso, o id não é acessível. No caso do superego, o seu conteúdo é em uma maior parte consciente, sendo possível acessá-lo através da análise. Então aqui vai relacionando essa questão do id, que está de acordo com os recursos que não são acessíveis, né? Nós estamos falando do inconsciente. O id não é acessível. Já o superego, ele fica na maior parte consciente, ele está ali, naquele duelo, né, com o ego, mas como o xerife da causa, né? E o ego utiliza medidas defensivas para se debater dos ataques das pulsões que buscam intensivamente para conseguir seus fins com muita obstinação e energia. E aqui eu trago a analogia, é como se você estivesse ali diante de um pistoleiro, de alguém que começa a atirar em você. De frente você vai tentar se esquivar das balas. Corre para cá, corre para ali, abaixa, as balas vão passando, não é? E correndo também da mesma forma, é como se você estivesse correndo para tentar se livrar daquela bala, ou de faca, de pedradas. Você está tentando se proteger. Isso aqui é uma analogia minha, para que a gente possa entender mais isso, né? Essa questão dos afetos, os afetos associados. O afeto como amor, a nostalgia, ciúme, mortificação, dor, pesar, deslocam-se junto com as pulsões dos desejos sexuais. Já o ódio, a cólera e a fúria acompanham os impulsos agressivos. E aqui a gente vai agora falar da repressão. É um dos mecanismos mais comuns de defesa do ego. Seu significado é o retirar algo do consciente, levando-o para o inconsciente. Ou seja, mantendo distante alguma imagem ou percepção insuportável. Obstaculize sentimentos e experiências desagradáveis da consciência. Então, nós estamos falando de algo que foi reprimido, né? Há uma repressão. O reprimido é instalado no inconsciente. No entanto, continua a fazer parte da psique e continuará exercendo influência no comportamento através do desenvolvimento dos sintomas. Então, é daí na análise que começa a fluir a coisa através do mecanismo de fala e da investigação ao inconsciente para a gente acessar esses conteúdos reprimidos, né? E é, aqui na questão, um mecanismo de defesa. Por exemplo, um assalto violento, não consegue se lembrar de nada do ocorrido, encontra-se com grande ansiedade ou deprimida. A repressão é a volta de um período de desenvolvimento anterior na busca de um conforto, segurança e gratificação sentidas nesta fase. É um modo de defesa bastante primitivo. Embora reduza a tensão frequentemente, deixa sem solução a fonte de ansiedade original. O exemplo disso, gente, é a criança que volta a fazer xixi na cama quando nasce o irmãozinho.
É interessante, como também aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que quer voltar ao passado, a um período, né? É um período nostálgico, não deixa de ser. A gente quer reviver algumas situações. É um mecanismo nosso de defesa. Às vezes nós não sabemos lidar com isso. E na análise, a gente começa a mergulhar e se entender um pouco sobre isso. A formação reativa, falando disso aqui na página 7, é para evitar a expressão de pensamentos ou sentimentos inaceitáveis. O sujeito exagera na expressão de sentimentos ou a expressão oposta. O exemplo: Júlio fez direito para agradar seu pai, porém odeia o curso e o fato de ter que ser advogado. Mas quando fala publicamente, refere a profissão de advogado como sendo uma excelente carreira. Então aqui eu estou falando de uma formação reativa. E a identificação, que é outro mecanismo? É um mecanismo defensivo, no qual se busca alcançar os traços de qualidades e particularidades de alguém quem se admira. Na identificação projetiva, o conceito desenvolvido por Melanie Klein é uma posição esquizoide-paranoide, segundo Volpe. O indivíduo, identificando com outra pessoa ou objeto, cria internamente uma imagem ou fantasia e projeta isso para fora de si, identificando-se com essa fantasia e construindo uma outra realidade psíquica. Um exemplo é uma pessoa que faz um longo tratamento dentário ortodôntico e decide ser dentista posteriormente. Nós temos a intelectualização, aqui o artigo fala, né, que é um isolamento dos afetos. Um exemplo disso é o mecanismo muito utilizado para a área médica, né? Os médicos necessitam isolar os afetos, ou realizar uma cirurgia ou tratar doenças terminais. É uma questão fechada, né, do ser humano. E nós temos a racionalização, que usa utilizar o sujeito justifica sua lógica, a ética plausível, alguma atitude e pensamento inaceitável. Dessa forma, exemplo dependente de algo que justifica o uso da bebida como meio de suportar a morte do filho. Sempre há uma justificativa. Nós temos a projeção, que é o ato de atribuir pensamentos, sentimentos e impulsos intoleráveis para si mesmo a outra pessoa. Necessariamente, antes da projeção, vem um mecanismo de negação. Eu nego tudo, né? Ou seja, uma forma de deslocamento que se dirige para fora e atribui a outra pessoa seus traços de caráter e desejos contra os quais exige objetos. Exemplo: uma pessoa que se apaixona perdidamente por alguém casado, ou seu professor, ou seu analista, e refere que é o outro que está apaixonado e que está assediando. Torna-se até patológico, né? Nós temos a introjeção, que trata-se de assumir para si a característica de outras pessoas. Algo externo passa a fazer parte do seu ego. Esse mecanismo é relacionado ao de identificação. Nós temos o exemplo de uma criança que repreende a outra quando quer subir uma escada perigosa. Ela introjetou as normas passadas por seus pais. Nós temos aqui a negação, que é o sujeito que rejeita um pensamento, uma atitude ou um sentimento que é muito insuportável, que não consegue tolerar e simplesmente considera inexistente. Então nós temos aqui, típico dos mecanismos, alcoólatras, né? Que não admite ser dependente da bebida. E assim há muitas particularidades no contemporâneo de pessoas do tipo. Aí nós temos também o isolamento, né? Ele desassocia o pensamento à recordação do afeto, à emoção que estava relacionada a ele. Exemplo: pacientes terminais que falam de sua doença como se fosse com eles. Nós temos a dissociação, que é a separação de um sentimento, pensamento contraditório, como o amor e ódio em relação a mesmo objeto. A tentativa de integração gera uma ansiedade insuportável. O exemplo extremo é a dupla personalidade. Então ele desassociou. E o deslocamento, que é conhecido, né? Que é a substituição de um impulso, a pulsão inicial, por outro. Uma pessoa que está com ódio de seu professor e agride verbalmente um colega. Nós temos a sublimação, que é o processo através do qual a libido se separa do objeto sexual para outra finalidade, visando a satisfação. Para Freud, a sublimação é um processo que diz respeito à libido objetal e consiste no fato da pulsão se dirigir no sentido de uma finalidade diferente, afastada da finalidade da satisfação sexual. Nós temos ainda a idealização, que é um processo que diz respeito ao objeto. Este objeto, sem qualquer alteração na sua natureza, é engrandecido e exaltado na mente do indivíduo. Exemplo: idealizar o parceiro e cair na dependência emocional.
Temos a fixação, que é um apego permanente na libido, no estágio do desenvolvimento da personalidade. Muitos dos traços de personalidade são pequenas fixações, alguma fase. Aí nós podemos comparar a fase oral, a anal, a fálica. A fixação está na origem das repressões e os recalques. Uma pessoa com forte fixação na fase anal pode apresentar características obsessivas ou vir a manifestar uma neurose obsessiva compulsiva. Então, essa fase da psicossexualidade, das cinco fases, ela é importante no construto da personalidade do ser humano. E na fase adulta a gente vê muito dessas questões, né? Esse fato da fixação, que é uma parte muito importante. E as outras fases também que são comprometidas. Isso eu estou falando na questão do adulto, né? Bom, então eu sugiro a todos que façam a leitura da apostila e, se você tem alguma dificuldade, faça o rodapé, marque as palavras que lhe chamam a atenção no artigo, depois pesquise, procure os subtítulos, veja a questão da identificação das palavras. Se você não tem um dicionário psicanalítico, procure abertamente no Google ou nas referências bibliográficas. Na página 9 fala a respeito do processo de identificação na inserção do sujeito em um grupo. Isso também é importante. Aqui narra a questão da publicação da psicologia de grupo e análise do ego. É importante. O que também diz mais aqui? Tem citações de mal-estar na civilização, totem e tabu, o futuro de uma ilusão. É importante. A gente apenas deu aqui uma pincelada na questão do artigo, que traz o mecanismo de defesa como o importante na vida do ser humano. É para que a gente possa entender um pouco, não é? Então, a leitura é curta. Vocês podem fazer uma leitura triangular, uma leitura aberta, ou mesmo calmamente, ao modo de vocês. Mas é importante. É um assunto, gente, que é conhecido para quem é da psicanálise ou de outras áreas, como a psicologia, falar de id, ego, superego. A gente já estudou sobre isso. Mas a cada artigo que pego, eu vejo como uma nova peça, a cada interpretação, e é importante a gente fixar esses elementos. É importante a gente estar discutindo esses elementos dessa segunda tópica, que é importante muito. E hoje, na linguagem atual, inclusive para quem está cursando psicanálise, quem está iniciando, é importante estar desproblematizando o quesito e falando mais aberto sobre essa temática. Tá legal? Então a gente fica por aqui, deixando esse artigo, e agradecemos a todos pela atenção.